Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Eu é Mais Bolas. Esta semana voltamos ao formato habitual com os nossos comentadores residentes, Adriano e Miguel. Sejam bem-vindos aos dois, espero que tenham tido uma boa semana. E por cá, vamos então começar a análise do que aconteceu pelo Alto Minho, também com uma perninha e com um olho para o que também se passou no resto do país e no mundo, no que é-nos possível ver e analisar, mas centrados essencialmente no nosso Alto Minho. E com uma breve resenha do que aconteceu a nível de informativo, que gosto de destacar. A nível empresarial, Viana vai receber um centro de dados. Quem anuncia estas coisas gosta de usar o termo em inglês de data center, mas acho que fica mais bonito dizer que é centro de dados. Um investimento de cerca de 50 milhões de investimento, mas e 500 empregos à espera. A questão que eu coloco logo é: será que esses empregos serão para a empresa ou para alguma agência de trabalho temporário? Mais para a frente pode ser que a Adriana ou o Miguel peguem neste tema quando isto avançar mesmo. Também foi anunciado esta semana que uma empresa norte-americana comprou a DS Smith, para quem conhece a Portocel, por 6,8 mil milhões de euros. Só para termos uma comparação, a nova ponte que vai servir essencialmente esta fábrica vai custar 23 milhões. Por isso acho que estes norte-americanos poderiam desembolsar um bocadinho mais à sua proposta e, já que estão interessados na fábrica, pagavam também a ponte, porque não? No plano de afectação para as energias renováveis, offshore, o PAER, foi publicado esta sexta-feira em Diário da República, sofreu alterações em Viana do Castelo com a redução da área norte e a eliminação de uma área sul, o que deixou o presidente Caminha bastante satisfeito. Já e com os dias a passarem, as autarcas a aproximarem, são cada vez mais as câmaras e as autarquias que anunciam a transferência de verbas para as freguesias. É bom saber que finalmente as freguesias recebem verbas. E, neste caso, por exemplo, foi Valença, a terra da Adriana, a anunciar que transferiu verbas para freguesias. Espero bem que finalmente estejam a ser bem empregos. E, por fim, uma triste nota para a morte de Zé Carvalhal, o craque da concertina. Mas tudo isto foi informação, agora vamos à análise. E a Adriana está preocupada com a diminuição da lampreia no Rio Minho. É isso? És uma apreciadora de lampreia? Não, é mesmo isso, estou preocupada com a escassez não só da lampreia, mas dos outros peixes autóctones do nosso rio. Não, fui apreciadora quando a minha avó cozinhava, agora já tenho alguma dificuldade em comer a lampreia, o arroz de lampreia, mas sim, a minha preocupação é mesmo com a escassez da lampreia e todos os impactos que isso tem. Na 16ª edição da Lampreia do Rio Minho, que foi feita no Museu Regional de Paredes de Coura, o presidente da Câmara de Melgaço e presidente da CIM e o presidente de Paredes de Coura lamentavam também esta escassez de lampreia e o impacto no preço da mesma, dizendo que deveria ser um prato mais democrático. O problema é que nós já sabemos que a escassez existe e vem desde 2014, esta tendência de escassez da lampreia. E tem a ver com o nosso rio, a qualidade do nosso rio. Portanto, aqui foi uma. Eu gostaria que, para além de implementarem a escassez, tivessem algum comentário de medidas que podem ser implementadas relativamente à gestão do nosso rio Minho, que eu sei que é difícil porque tem que ter uma gestão entre nós e a Galiza, mas as eurocidades poderiam permitir uma aproximação e uma maior gestão e uma melhor gestão do nosso rio, porque basicamente o que a comunidade científica diz é que existem vários fatores para esta escassez, nomeadamente a poluição, a sobrepesca e as alterações climáticas. E nisto a comunidade científica tem vindo sendo ignorada porque ah, os alertas já existem há muitos anos, a escassez é cada vez maior de ano para ano, e estamos a chegar a um limite de que ou as coisas mudam ou efetivamente não só vai haver um problema de escassez de lampreia, como um problema social relativamente, por exemplo, aos pescadores que a pescam, porque vai deixando de existir, eles vão deixar de ter o que pescar. Portanto, eu acho que é importante não só os municípios daqui da Raia Minhota, como a Galiza, como o Governo Central, tomarem medidas. Eu sei que este ano já entrou a medida de que existem menos de 15 dias de pesca da lampreia, mas são necessárias mais, e 2025, neste momento, é crucial, e dito por especialistas, que se este ano não for de fartura, o que os primeiros indicadores, os primeiros dias de pesca indicam que não será
nos próximos anos vai haver uma escassez total. E se for um bom ano, já existe uma medida proposta pelos especialistas, que é a translocação manual de lampreias para zonas mais amontantes, que implica custo, porque implica pagar aos pescadores pela lampreia, que são caras, mas que vale a pena, porque a longo prazo permitirá resolver este problema e não condicionar ainda mais não só a existência deste peixe, como de outros tantos, tem que existir um plano importante para o Rio Minho para preservar o nosso peixe e para os pescadores, porque se esta tendência continuar e se nada for feito, daqui a uns anos eles não vão ter o que pescar. Muito bem. Miguel, és um apreciador da lampreia e também ficas preocupado? Atualmente não sou muito fã de lampreia, nem de arroz de lampreia, mas obviamente que é uma situação que me deixa preocupado e devia deixar toda a gente preocupada, porque não é só o impacto económico ou de certa forma a natureza gastronómica da situação, mas sobretudo também o impacto ambiental, porque a extinção de espécies desequilibra os ecossistemas e depois provoca um desencadear de situações a nível das outras espécies, sendo animais ou também a nível da flora, e portanto é obviamente uma situação que deve deixar toda a gente preocupada. A nível de decisão política, acho que existe alguma inércia, não só no Rio Minho, mas também no Rio Lima e no Rio Neiva, não só relacionado com a questão da lampreia, mas mesmo na própria gestão dos recursos hídricos que nós temos na nossa região. Daquilo que eu sei, pelo menos no Rio Neiva, que está aqui mais perto, é que têm sido conduzidas reuniões na Câmara de Esposende, porque fazemos aqui fronteira com o Conselho de Esposende, eh, a nível da manutenção das margens do rio, mas daquilo que é feito, não há nada que seja projetado no futuro, não há uma estratégia, não há propriamente um plano para a dinamização económica e para a preservação ambiental, do nosso rio, e penso que é uma questão transversal depois também, ao resto da região, quer pelo Rio Minho, quer pelo Rio Lima. Acho que sim, acho que era necessário estudar a nível do impacto ambiental, quais são as fontes de poluição e também adotar medidas para mitigar essas questões. Há pesca de lampreia no Neiva? Não, era o que eu estava a dizer, não é só diretamente relacionado com a pesca da lampreia, mas pelo próprio conceito de gestão dos recursos hídricos. Correto, Não, mas eu não estava a existe, perguntar não existe porque uma. Sim, sim, estava diz, a per- desculpa. não, eu te interrompi, mas estava-te a perguntar porque conheço relativamente bem o Neiva e agora realmente nunca pensei nisso, porque o Lima e o Neiva são relativamente próximos, umas podem ter-se enganado e subir pelo Neiva, não é? Não, o que eu estava a dizer é na perspectiva com que a abordagem que nós adotamos na região para a preservação dos recursos hídricos. Acho que não existe uma estratégia e depois é transversal a todos os recursos que nós temos, seja o Rio Minho, seja o Rio Lima, seja o Rio Neiva. Não existe uma abordagem coesa, não existe uma estratégia, é feita a manutenção e isto até posso passar para outros planos. Nós temos uma política que é muito ad hoc, é uma política com base na reação, nunca muito preventiva, No e depois plano logo. andamos sempre a correr atrás do prejuízo, e era esse aspecto que eu queria elencar, que sim, é um problema, é necessário perceber qual é a origem do problema de forma específica e depois adotar medidas, não só para mitigar as consequências, mas também para prevenir consequências futuras. Acho que falta essa visão. Os problemas já estão detectados pela comunidade científica, nem só, por exemplo, eu usei o exemplo da lampreia porque neste momento foi muito falado, mas temos problemas com outras espécies, como o sável, o salmão, o meixão, por exemplo, o sável e o salmão têm uma característica muito curiosa que é que só se reproduzem no rio onde nasceram, ou seja, já não nascem, eles não vão voltar cá e vamos deixar de ter, portanto, tem que haver, o problema está identificado e a forma de o resolver, agora tem é que haver vontade e investimento para efetivamente pôr em prática aquilo que a comunidade científica tem vindo a dizer ao longo dos anos. Claro. Fazendo agora um paralelismo, e porque por causa de várias situações, ou a Adriana não estava, ou o Miguel não estava, ou eu não estava, ou o Zé não estava, e deixámos passar se calhar um bocado à parte este assunto, e aproveito que estamos a falar de lampreia, para colocar um prato que toda a gente, é um prato que toda a gente gosta no Minho, e acho que é um bom ponto para vocês, de forma muito breve, me dizerem o que é que vocês acham da ideia que foi apresentada recentemente pelo Ricardo Rio,
para a área metropolitana do Minho, porque estamos a falar, no fundo, de não há política, não se fala, não se conversa, não há decisões concertadas, mesmo dentro da SIM. O Ricardo Rio apresentou uma proposta para uma área metropolitana do Minho que inicialmente foi contestada no Alto Minho porque não incluía, mas entretanto já vieram vozes, como o Presidente da Câmara de Famalicão, a dizer que obviamente a existir uma área metropolitana do Minho faria sentido com Viana do Castelo. A Adriana falou da cooperação com a Galiza e a existência das aerocidades, mas também de agrupamentos territoriais. Se existem meios, se há até vontade de constituições de alguns políticos de áreas metropolitanas para haver decisões políticas em comum, porque é que depois, quando chegamos à altura dessas medidas serem efetivas, isso depois não acontece? Adriana? Olha, não te tenho uma resposta assim muito concreta para dar, porque nós temos o exemplo da CIM, que em teoria era uma espécie de agregar os municípios e dar uma resposta mais global aos problemas do Alto Minho, e nós vemos que isso não acontece. Por exemplo, eu não queria voltar a falar de mobilidade, mas continuamos à espera do lançamento do terceiro concurso de transportes públicos para o Alto Minho. Portanto, uma entidade, não sei se adicionar mais entidades àquelas que já não funcionam, se será uma forma de resolver o problema ou não, porque nós vemos que assim não conseguimos ter resposta a isto, por exemplo, esta questão do Rio Minho, assim poderia ter aqui um papel, porque tem Caminha, Cerveira, Valença, Monção e Melgaço que fazem a linha raiana do Minho. E poderia ser uma forma de colaboração entre os municípios, isso não acontece, e as eurocidades de colaboração entre municípios portugueses e municípios galegos, isso não acontece. Portanto, para adicionar mais, não sei até que ponto seria benéfico e eficiente, não faço ideia. Então, de forma muito simples, antes de passar para o Miguel, não vês com muitos bons olhos a constituição de uma área metropolitana do Minho? Não vejo com bons olhos nem com maus olhos, é que não consigo mesmo, se assim não funciona, estar a adicionar mais, não sei até que ponto iria ser eficiente, Ok, lá está, se já só 10 municípios não vemos resultados, até que ponto adicionar outros distritos ou municípios de outros distritos iria ser vantajoso ou iria ser mais eficiente. muito bem. Miguel, e o pescar de olhos do Ricardo Rio seduziu-te para uma área metropolitana do Minho? Eu, se calhar tenho uma visão um bocadinho semelhante à da Adriana, no sentido em que também não sei até que ponto a mudança da geometria administrativa possa resultar em benefícios. Agora, se estivermos a falar de uma maior conectividade entre os diversos municípios, melhores ligações, até mesmo ao nível da oferta de transportes públicos, uma maior ligação, uma maior dinâmica, uma melhor oferta, obviamente que sou favorável, acho que naturalmente ia contribuir até para o desenvolvimento da nossa região, porque há ali um conjunto de zonas periféricas da cidade, até do próprio quadrilátero em geral, Famalicão, Guimarães, Braga e Barcelos, que beneficiaram muito do crescimento da cidade. Obviamente tem pontos negativos, mas beneficiaram muito a nível de qualidade de vida, de oferta de serviços e por aí em diante. E, portanto, acho que podíamos, atrelados a esta dinâmica, também beneficiar. Agora, porque havendo vontade política, e recursos, porque é que as coisas não acontecem? A percepção que eu tenho é que estes meios pequenos, têm, de certa forma, alguns poderes ou forças instaladas que não são, e não me refiro a forças políticas ou a partidos políticos no poder, refiro-me. Pronto, existem entidades, por assim dizer, que beneficiam da forma como isto está, do status quo, ou seja, isto ganhando outra dinâmica, acaba por fugir das mãos de muita gente. E acho que é esse o receio que muitas vezes as tais forças instaladas têm e, de certa forma, beneficiam em colocar esta inércia no processo e que são muitas vezes as pessoas que têm os meios para permitir que estas coisas aconteçam. E ainda bem que falas nisso, porque vamos falar agora de pessoas e de processos, porque o Miguel esta semana escolheu falar da candidatura de Lenheses à Vila Histórica. Ao que parece, houve uns atropelos, houve... Miguel, o que é que se passou em Lenheses, afinal? Conta-nos a história da Vila Histórica, da candidatura à Vila Histórica, quero dizer. Certo. Basicamente, a candidatura à Vila Histórica de Lenheses foi formalizada no sábado, dia 8 de fevereiro,
E eu trouxe o tema porque é uma boa notícia, obviamente, contribui até para o aumento da notoriedade da freguesia, que depois pode ter impacto a nível do turismo, e porque também é um reconhecimento merecido. E também trouxe o tema porque o processo foi caricato, na medida em que ocorreu ao contrário do que eu queira suposto. Porquê? Porque estas candidaturas funcionam um bocadinho na lógica dos processos de desagregação das uniões de freguesia. O que é que eu quero dizer com isto? Isto é uma decisão bottom-up, ou da base para o topo. É uma decisão que parte da vontade popular e que depois, integrando na Assembleia de Freguesia, segue os trâmites até à Assembleia da República, até ser aprovado. E o que aconteceu foi que desta vez, um deputado ou um conjunto de deputados do Chega, oportunisticamente apresentou uma candidatura no dia 16 de janeiro, se não estou em erro, a fazer ou a propor a elevação de Lanheses à Vila Histórica. E para além disso, apesar de não ter seguido os trâmites que são normais, a iniciativa legislativa, o projeto de lei que eles apresentaram, quem visse aquilo percebia perfeitamente que aquilo foi um copy-paste do ChatGPT. E isto, apesar dos membros da Assembleia de Freguesia de Lanheses já estarem há vários meses a trabalhar neste processo, porque isto implica recolha de evidências históricas que comprovem o cumprimento dos requisitos para ser vila histórica, e também a fundamentação que é necessária fazer no âmbito dessa candidatura. E curiosamente, apesar deste pedido ter surgido do nada, a meu ver, com um intuito de capitalização política, de oportunismo político, diretamente na Assembleia da República, por parte de um conjunto de deputados do Chega. O que é engraçado é que nenhum deles esteve presente na cerimónia de formalização da candidatura, onde estiveram os deputados Maria Emília Cerqueira do PSD, e o nosso antigo presidente da Câmara, José Maria Costa, que receberam a candidatura e que depois também entregaram as propostas legislativas que já tinham sido previamente feitas, uma pelo PSD e outra pelo PS, na sequência da proposta do Chega. E porquê é que não há apenas uma proposta? Porquê é que não apresentam os dois partidos uma proposta só? Se estão... E é o que vai acontecer, ou seja, foi apresentado pelo Chega, foi apresentado pelo PST e depois foi apresentado pelo PS. Isto agora vai ser tudo resumido a um único documento que vai ser patrocinado pelos três partidos. Vai ser pelos três? Vamos ter Sim, uma... só se entretanto Chega a decidir retirar o apoio, porque eu não acredito, porque para todos os efeitos, formalmente foram os pioneiros, não no trabalho em si, porque era um trabalho que já tinha sido iniciado por parte da Assembleia Municipal e até por membros do PSD, mas formalmente foram eles que apresentaram primeiro e, portanto, não acredito que por outros dois partidos se terem associado à causa eles retirem o apoio. Eu, pelo menos, penso que isso não vai acontecer. Veremos. Adriana, Sim. Adriana, que te parece Ah, esta atitude talvez de aproveitamento por parte de um partido em função do trabalho que foi desenvolvido pelas bases? eu acho que mostra um bocadinho o desrespeito por quem fez o trabalho, porque uma coisa seria se a comissão que esteve envolvida desde o momento zero em todo este processo pedisse o apoio de alguém, que não foi o caso, porque já vieram dizer que não foi o caso, que eles fizeram totalmente sem contactar ninguém e sem ser contactados pela comissão. Portanto, parece uma falta de respeito por todo o trabalho que estava a ser desenvolvido, que poderia até condicionar todo o processo, portanto, até podiam condicionar todo o processo e todo o trabalho que foi desenvolvido e, acho que foi uma falta de respeito por quem trabalhou. Uma coisa seria se fossem contactados ou se eles tivessem contactado nesse sentido, agora assim, sem dar conhecimento ou sem a comissão ter conhecimento, parece-me da maior falta de respeito pelo trabalho e pelo esforço de quem efetivamente levou a cabo todo este processo. Sim, até porque para além do deputado que foi eleito pelo Círculo Eleitoral de
do Alto Minho, nenhum dos deputados é de Viana do Castelo, de nenhuma terra do distrito, portanto, pouco ou nada conhece sobre a terra, ou pelo Até menos não existe essa evidência. Como é que vocês, agora falando, eu sei que vocês trazem um tema e agora estou-vos a tirar da zona do tema e peço desculpa por isso, mas como é que vocês têm visto esta legislatura a nível em relação ao Alto Minho da Assembleia da República e dos partidos que estão a representar o Alto Minho? Eu bem sei que quando o deputado é eleito, é deputado na nação. Mas como é que têm visto de forma muito breve, porque também não quero estarmos a estender e termos tempo ao resto, mas como é que têm visto a prestação dos 5 eleitos pelo Alto Minho? Eu posso falar que se quiserem podem ir ver o episódio sobre o Orçamento de Estado e o meu comentário é esse, a minha crítica é essa, é porque aquilo que foi dito e foi afirmado durante a campanha não está a ser cumprido. E tu, Miguel? Não vejo as coisas dessa forma. Eu acho que quando fomos a eleições havia um projeto político que foi apresentado pelo PSD como um todo, eh, que de certa forma está a ser cumprido, mas que tem algumas limitações, precisamente por causa da configuração que a Assembleia da República tem neste momento. É um governo que é minoritário portanto, tem muitas limitações e muitas políticas que quer levar avante. Em relação ao Alto Minho, penso que existe um problema de centralismo em Portugal que é inegável, ou seja, as zonas periféricas não têm tanta atenção. Se bem que na sequência das ocorrências ali no Portinho de Âncora já houve uma visita de um membro do governo, do Ministro da Agricultura, e portanto eu acho que o governo tem uma trajetória definida, apresentou-a antes das eleições e está a segui-la com mais ou menos limitações, está a segui-la. Mas, por outro lado, acho que também mostra alguma flexibilidade aos acontecimentos, o que é natural, até mesmo por uma questão de gestão da opinião pública, e, portanto, eu acho que é um processo natural. Obviamente, Viana do Castelo é uma zona periférica e não está, infelizmente, nas prioridades governativas, nunca esteve. Salvo alguma questão mais mediática, como foi a questão dos taleiros, acho que pronto, acabámos por passar um bocadinho à margem, mas como nós, muitos outros concelhos e muitos outros distritos. É uma situação de fundo, é uma situação estrutural e só poderia ser combatida, eu penso, e é a minha perspectiva pessoal, com uma alteração do próprio sistema eleitoral que nos garanta uma maior representatividade. Porque até o facto de termos perdido um deputado, obviamente que nos tira peso lá embaixo na Assembleia da República, os próprios partidos, seja o Partido Socialista, seja o Partido Social Democrata, que são os partidos com maior peso na Assembleia da República, eh, os nossos líderes locais não têm uma capacidade de negociação tão forte pelo facto de não representarem assim tantos votos lá embaixo. E, portanto, isto é uma espécie de uma bola de neve. Nós começámos nas urnas e depois isto plasma-se na ação política. Mas sabes que é curioso que se alterarmos o nosso sistema político e criarmos, por exemplo, um círculo eleitoral nacional de compensação, não sei se seria essa a tua solução, mas na minha perspectiva seria uma forma justa de distribuir os votos de toda a gente, iria-se criar uma maior diversidade na Assembleia da República, porque iriam estar mais partidos representados na Assembleia da República, se criarmos uma compensação por todos os votos. Não sei se seria esse o teu método de alteração do método Eu também não sei se seguiria essa lógica, porque também não acredito que fragmentar mais o sistema partidário traga alguma mais-valia, até pelo facto desta própria desta reconfiguração da Assembleia da República estar a trazer alguma ingovernabilidade e até alguma resistência depois nas implementações do plano do governo. E por isso não sei se seguiria essa lógica. Acho que é um tema que deve ser mais debatido, deve ser mais explorado. Acho que ainda existe alguma reticência em falar sobre alterações à Constituição e ao sistema eleitoral, mas até posso destacar no discurso do Luís Marcos Mendes na apresentação da candidatura, ele falou nisso, e é um tema que tem que ser
tem que ser olhado de forma séria, tem que ser, não pode haver tabus nesse tipo de debate. E não é, não, eu falei no Luís Marcos Mendes, mas posso também dar o exemplo da Iniciativa Liberal, que já toca no assunto há muito tempo. E, portanto, não é uma questão nova, acho que até já é uma questão que começa a ficar velha, e, portanto, é uma questão que tem que ser resolvida. Muito Tem que ser bem. debatida, tem que se chegar a uma solução e tem que se implementar essa Adriana, solução. só porque o assunto veio para cima da mesa, que solução darias ao nosso sistema eleitoral e se achas que, por exemplo, o Bloco de Esquerda iria ganhar maior representação se, por exemplo, houvesse uma compensação com os votos que não são contabilizados? Por exemplo, os votos no Alto Minho, nas últimas eleições, as pessoas que votaram em ti foram votos que inúteis. Inúteis? Percebeste o que eu quis dizer? Obrigada pela parte que me toca. Não sei, eu não sei, lá está. A pergunta inicial era qual é que é o nosso balanço. Eu continuo podemos discutir essa questão do círculo compensatório. Eu não fiz as contas, portanto não faço ideia se nos beneficiaria ou não. Mas a questão é que durante a campanha, eu lembro perfeitamente, lá está, eu estava na campanha, estive nos debates e promessas eleitorais depois não se reproduziram em votos na Assembleia da República. Ou seja, foram promessas, foram coisas que foram ditas. Quer dizer, cada partido tem o seu programa eleitoral, sabe aquilo que está lá escrito, sabe aquilo que está a dizer. E que essas coisas depois não se reproduzam a nível de voto na Assembleia da República, podemos ter círculos compensatórios se quisermos que isso não vai mudar. Portanto, eu acho que o mais grave é isso, é não haver consequências naquilo que se diz durante a campanha. Exatamente. Ou seja, está escrito, mas depois logo se vê o que é que se faz em relação Exato. ao escrito. Passando então agora para o nosso Hora Bolas, e para a Adriana. Também foi notícia esta semana, Adriana, que no coração do Parque Nacional da Peneda de Gerês vai ser efetuado um investimento de 400 mil euros. Conta-nos lá o que é que vai lá acontecer então. Sim, tecnicamente vão querer mais e melhor estacionamento no Santuário da Peneda. E é curioso de que quando nós vamos ver notícias sobre, um bocadinho sobre isto, há um ano, precisamente, abriu um concurso público para a criação de estacionamento no santuário. Portanto, é a segunda vez que estacionamento no santuário é tema, em 5,2 milhões de euros. Isto, claro está, e mesmo na notícia, para fomentar o turismo, que já é um problema no Jerez. Portanto, nós aqui temos dois pontos que eu gostava de mencionar. Um é necessário financiamento no Parque Natural e no Jerez, mas, por exemplo, para a reflorestação com espécies autóctones. E depois mostra-nos esta notícia com parque de estacionamento que traz mais turismo, mais carros, mais transporte individual para o nosso Parque Nacional, que é uma área protegida, é falta de visão relativamente à mobilidade. Em vez de fomentar e facilitar, por exemplo, com um investimento, fazer investimento em transportes para o santuário coletivos, para turistas, para pessoas que queiram visitar o santuário, não, estamos a fomentar a entrada de mais transporte individual numa área protegida, emitindo mais, aumentando as emissões, aumentando a entrada de turistas sem qualquer tipo de controle numa área que é protegida. Quando vamos ver outro tipo de áreas protegidas noutros locais, estão na mesma turística e permitem a entrada de turistas, estão mais controladas porque têm o número de turistas por dia, a entrada, e neste momento vamos simplesmente aumentar para um estacionamento numa área protegida, quando já tecnicamente o ano passado abriu um concurso para mais estacionamento naquela zona. Para mim, o mais irónico desta questão que levantaste é o projeto que financia este parque de estacionamento chamar-se PNPG Mais Turismo, em que o sinónimo Exatamente, de mais turismo é mais carros, quando este exato. projeto, que é apresentado pelo Turismo Porto e Norte de Portugal e os municípios que fazem parte do Parque Nacional, em vez de capitalizarem esse dinheiro em outras Em ferramentas de coisas, turismo, exato, vamos aqui dar a possibilidade para ter mais carros. numa área protegida, que é o mais grave, não E é? provavelmente o próximo grande anúncio vai ser a capacitação desse parque de estacionamento com carregadores elétricos carregados com É que água estamos de a ir, Almas. é falta de visão estratégica a longo prazo, porque isto só vai. Quem vai aos Jerez e quem visita aos Jerez, claro que algumas zonas há a ver a sobrecarga turística em certos sítios.
Portanto, estarmos a sobrecarregar mais, permitindo agora estacionar, eu não sei qual é que é o plano de quantos estacionamentos, mas é mais estacionamentos numa área protegida, parece-me completamente contrassensual com as medidas que deveriam estar a ser tomadas neste momento. E com um investimento que podia estar a ser investido por exemplo, em autocarros. Simplesmente um autocarro que vá passando a X horas do dia e que vá levando os turistas lá. Era mais fácil controlar e minimizar os danos sobre uma área protegida. Muito bem. Miguel, esta semana Fora Bolas traz a política externa dos Estados Unidos da América. Estás preocupado que o Donald Trump queira fazer de Castelo Neiva a Riviera da Europa, da Península Não, Ibérica? não, nem vou tocar nesse tema em específico. Decidi trazer este tema porque está muito inflado aqui pela comunicação social europeia e porque também não falámos muito de política internacional aqui no podcast, e então quis introduzir aqui uma nova dinâmica. E queria falar em específico desta aparente guerra comercial que o Trump parece que quer começar com tudo, ou contra tudo e contra todos. Porque em primeiro diz que vai implementar tarifas aduaneiras ao México e ao Canadá, que são parceiros estratégicos comerciais dos Estados Unidos, até no âmbito do Tratado Norte-Americano de Comércio Livre, o NAFTA. E depois já desdisse, já voltou atrás, já recuou na implementação das tarifas e agora diz que vão ser tarifas recíprocas. A China anunciou que ia aplicar um imposto extra de 10%, mas deixou isso em stand-by, afinal ainda vai negociar com o presidente chinês. Aqui na Europa. E este fim de semana anunciou que vai anunciar mais países-alvo de tarifas. Aparentemente serão os países da União Europeia, mas no curso de tantos anúncios e tantos resvés e volta atrás, a minha opinião é que os Estados Unidos não têm uma filosofia política de se fechar ao comércio internacional, não está no ADN deles, são um país aberto, economicamente pujante e, portanto, na minha opinião, isto é estratégia do Trump, que passa aquela imagem de presidente imprevisível e de alguma loucura e brutidão em termos de comunicação, mas acho que é uma estratégia de negociação. Acho mesmo que isto é propositado, passar esta imagem, porque eles estão a negociar numa posição de poder, porque os Estados Unidos têm uma capacidade económica muito superior e têm um mercado interno robusto que lhes dá alguma segurança a nível de negociação que os outros países não têm, e ele coloca-se nesta posição que é aquilo que na teoria dos jogos chamam o chicken game, que se resume em vamos frente a frente, um carro frente a frente ao outro, e vamos os dois um contra o outro e esperamos até o último milésimo de segundo para ver quem é que se desvia primeiro. E acho que ele utiliza esta estratégia porque sabe muito bem que tem esta posição privilegiada de negociação e, portanto, acho que não é para ser olhada. Esta estratégia comercial que ele anunciou não é para ser olhada assim com tanta seriedade. Eu não acho que seja uma estratégia verdadeira. Acho que é uma espécie de um bluff para melhorar a posição dos Estados Unidos nas negociações, porque depois também leva os outros governos a serem mais flexíveis e a darem a mão à palmatória. Mas aquilo que queria dizer, também para concluir, é que apesar de acreditar que esta estratégia é um bluff, acho que a União Europeia também não deve depender tanto dos Estados Unidos a nível de comércio externo e deve procurar novas oportunidades, deve reforçar-se internamente, deve reforçar o mercado interno, seja por via da inovação, por via da tecnologia e, em paralelo, procurar novas oportunidades, novos mercados. Acho que o Mercosul é uma oportunidade incrível, temos uma forte ligação, até mesmo cultural, com a América Latina e, portanto, acho que devemos seguir esse caminho, também colocar-nos na ordem internacional como uma União Europeia autónoma e sem grandes dependências dos Estados Unidos. Acho que nos devemos afirmar na ordem internacional como um player relevante. Muito bem. Adriana, vir-te a escrever? Era alguma coisa sobre o Trump ou estavas só a fazer uma. Não era nada sobre o Trump. Está bem. Então chegamos à parte das sugestões culturais. Alguém quer começar? Eu posso começar, vou ser muito rápida. Dia 13 de fevereiro,
quinta-feira, às 21h30, no Cineteatro João Verde, em Monção, o filme O Quarto ao Lado, de Pedro Almodóvar. Muito bem. E a tua, Miguel? Minha sugestão cultural desta semana é o projeto Cartografia Afetiva, que está a ser promovido pela Associação ao Norte, Cineclube de Viana. Já tive a oportunidade de falar noutros podcasts desta associação, em parceria com a Câmara Municipal de Viana do Castelo. E este projeto consiste, numa dinâmica de investigação e recuperação histórica das memórias das freguesias do Concelho de Viana do Castelo, através da recolha de fotografias de coleções, domésticas, ou seja, das pessoas, e também através da gravação de testemunhos, dos nossos conterrâneos mais velhos. Estes materiais são depois tratados por Daniel Maciel, da Associação ao Norte, que organiza exposições nas diversas freguesias, e esta primeira edição começou ou estreou-se em Castelo de Neva, que é a minha freguesia. Foi a primeira exposição este fim de semana, mas haverá novas edições nas respectivas freguesias com os materiais que forem recolhidos. Queria saudar, acho que é uma excelente iniciativa, e também dar os parabéns à Câmara de Viana. Acho que foi uma boa aposta terem apoiado este projeto. Muito bem, e está feita a análise semanal, com uma perninha também ao estrangeiro esta semana, naquilo que pretende ser um podcast de debate e conversa sobre o nosso Alto Minho, com a Adriana, a quem agradeço mais uma vez ter estado connosco, com o Miguel também. Boa semana aos dois, boa semana a quem nos ouve e a quem nos vê, e até para a semana com um Eu é Mais Bolas.